Estamos iniciando esse tempo favorável do qual nos fala Paulo na segunda leitura. Este é o tempo da conversão, da transformação, do retomar a nossa caminhada de fé, de colocar a nossa vida segundo aquilo que Deus deseja, segundo o seu propósito. Confirmar que realmente somos cristãos católicos e que desejamos alcançar a graça da salvação. E para alcançarmos a graça da salvação, nós vemos que dentro dessa liturgia de hoje nos dá algumas pistas para que assim possamos fazer em nossa vida. Na primeira leitura do profeta Joel, nós temos aí neste versículo 13, onde ele nos diz: rasgai o coração e não as vestes e voltai para o Senhor vosso Deus. Era comum em Israel, quando fazer o jejum, rasgar as vestes, colocar aquela que era mais mulão, cinzas na cabeça, jejum, oração, para que as orações pudessem chegar diante de Deus. Mas o profeta vem nos dizer que devemos ir além, não ficar apenas nos atos externos. Esse rasgar o coração é voltar para Deus, é conversão, é compromisso com Jesus Cristo, com a sua igreja, com sua ação evangelizadora, é realmente ser cristão de fato, porque quando somos cristãos de fato, temos o Senhor como nosso aliado, nosso amigo, é a Ele que nós queremos recorrer, não só nos tempos de dores, mas também nos tempos de alegria, não só nas crises, mas também na fartura. É isso que o profeta chama a atenção do povo de Israel. E a cada um de nós, nesta noite, nesta quarta-feira, quando iniciamos este tempo quaresmal, 40 dias de preparação para a paixão, morte e ressurreição do Senhor, 40 que nos relembra os 40 dias que Elias esteve lá no monte, nos lembra também os 40 anos que Moisés com o povo de Israel permaneceram no deserto, preparando-se neste seu grande retiro espiritual para entrar na terra prometida. Lembra-nos também os 40 dias e 40 noites que o Senhor esteve no Monte das Tentações, em jejum, em oração, porque Ele sabia tudo aquilo que iria acontecer e necessitava de estar intimamente ligado ao Pai, de estar em perfeita sintonia com o Pai, para que Ele pudesse assim ser fiel até o fim ao plano do Pai. Portanto, irmãos e irmãs, mais do que o jejum, que é importante, que a Igreja nos chama a fazer neste tempo quaresmal, mais do que a penitência que devemos fazer, mais que não só um fato externo, algo externo, mas sim rasgar o coração, voltar para Deus, sermos cristãos de fato. E assim o Evangelho de hoje vai nos apresentar 3 exercícios espirituais para que realmente possamos ser fiéis ao Senhor Jesus, para que possamos estar em perfeita sintonia com o Senhor, para que possamos nos comprometer com sua ação evangelizadora. Quantas e quantas vezes temos tentações de deixar tudo, largar tudo e viver a nossa vida do passado, mas o Senhor já nos resgatou por meio do seu sangue derramado no alto da cruz, e Ele pede de cada um de nós, a única coisa que Ele deseja, que estejamos em perfeita sintonia com Ele, e deixemos-nos ser movidos por Ele, e assim, confiando nas tradições antigas, confiando na palavra do Senhor que hoje aqui nos apresenta, a Igreja como mãe e mestra também nos traz esses exercícios quaresmais para que possamos estar em sintonia com o Senhor. E quais são esses exercícios quaresmais para que possamos estar em perfeita sintonia com o Senhor? O jejum, a esmola e a oração.
O Senhor nos chama ao jejum, principalmente neste tempo da Quaresma, onde na sexta-feira, a cada sexta-feira, somos chamados a ali ver qual tipo de jejum eu posso fazer naquele dia, para não simplesmente por fazer o jejum. Muitos pensamos, fazemos o jejum, mas aquilo que eu deixei de comer naquele dia, aquilo não me pertence, mas sim à mesa do pobre. Portanto, entre aspas, a economia que eu fiz durante a Quaresma, enquanto eu estava jejuando, aquilo que sobrou na minha mesa, seja em alimentos, seja em moedas, aquilo pertence ao pobre e não a mim. Portanto, deve ser levado à igreja para que a igreja possa fazer a ação junto aos pobres. O jejum, irmãos e irmãs, nós somos chamados ou jejum completo, que é mais complicado, mais difícil para quem não está acostumado, ou tirar alguma das refeições do dia, ou até mesmo, né, abster-se de carne, comer aí o peixe na sexta-feira. Está muito caro o peixe, arroz, feijão e ovo. Para que gastar dinheiro? Para que comprar bacalhau, ostras e mais? Se a igreja nos chama ao jejum, à abstinência, e aquilo que eu economizo nos 40 dias, aquilo vai para a mesa do pobre e não para a minha mesa. E esse jejum me leva ao encontro, meus irmãos e irmãs, com Deus e com o próximo. Por quê? Ajudando o irmão, eu estarei também ali, olhando para o próprio Deus. O jejum nos leva à esmola, a doar aquilo que tem, não o que me sobra, não aquilo que eu não uso, mas a doar ao irmão, ao outro, daquilo que ele necessita, dar esmola. Às vezes a gente se pergunta, dou esmola no sinal ou não dou esmola no sinal? Dou esmola para aqueles pedintes que estão aí pelas ruas, ou dou uma direção para uma ação social, para uma obra social? Nós sabemos que o fim, muitas vezes, nem sempre, daqueles que nós entregamos nos sinais, é para a bebida, é para a droga, né? E eles ali continuarão. Por isso, é bom que tenhamos uma ação. Para onde eu devo levar a minha esmola? A quem eu devo entregar a minha esmola? Para uma entidade filantrópica, para uma igreja, para que ela possa ir fazer ação social. Aqueles que estão na rua devem ser atendidos pela prefeitura, que ali com uma ação social deve levar a dignidade. Ah, mas eles não querem, preferem ficar na rua. Muitas vezes a gente ouve isso das assistentes sociais. Quantas e quantas vezes a Kombi passa e eles fogem, né? Por isso, temos que saber que direção daremos a nossa esmola. Para quem nós entregaremos a esmola, as ofertas para as ações sociais. E essas duas nos levam ao encontro com Deus, por meio da oração. Porque de nada adianta eu fazer jejum se eu não amo o meu próximo e se eu não elevo a Deus todas as minhas súplicas. De nada adianta eu elevar a Deus as minhas súplicas se eu não jejuo e se não entrego minhas ofertas aos pobres. É uma fé vazia, é uma fé vazia. E a nossa fé não pode ser vazia. Nós vemos que Jesus sempre teve essa necessidade de encontrar-se com o Pai, de separar-se dos demais, estar em intimidade com o Pai. Assim também nós somos frágeis. Se Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, vindo morar entre nós, sentiu esta necessidade de estar em estreita relação com o Pai, quanto mais nós, que somos frágeis, que fomos feitos do pó, que estamos sujeitos a tantas vozes que aí se encontram, e que muitas vezes essas vozes querem nos separar, nos afastar de Deus. Por isso nosso espírito deve estar forte, porque a nossa carne é fraca. E quando o espírito e carne estão fracos, a gente cai. Nós caímos, nós erramos. E a igreja, como mãe e mestra, nos apresenta um meio para que o nosso espírito possa estar forte. A esmola, o jejum
a oração, a intimidade com o Pai, a intimidade com o Senhor, uma participação ativa na celebração eucarística dominical, na adoração a Jesus sacramentado. Temos até uma capela particular para que ali possamos estar a sós com o nosso esposo, aquele que é o nosso amado, aquele que entregou a sua vida por cada um de nós, e ali encontra-se dia e noite à espera de verdadeiros adoradores. Nós devemos nos transformar, irmãos e irmãs, em verdadeiros adoradores, homens e mulheres. É isso que o Senhor deseja ardentemente. Homens e mulheres adoradores que se prostrem na sua presença e o adorem, e se deixam ser alimentados pela sua palavra e pelo seu corpo e sangue. E o irmão que está ao nosso lado, um está interligado ao outro, não tem como separar a esmola do jejum, ambas da oração, elas estão interligadas. Por isso que a igreja aqui nos apresenta, é o que ela nos convida esta noite, a percorrermos esse itinerário, esse caminho desses 40 dias até a Páscoa do Senhor, para que assim, fortes, possamos combater a todos os inimigos que encontram-se em nosso meio. Há tantas vozes que desejam nos afastar, há tantos lobos ferozes que desejam nos devorar, nos destruir e nos afastar. Há tantas propagandas enganosas que tentam nos afastar de Deus. E é por isso que esses exercícios quaresmais, neste tempo forte, é importante para que possamos combater o bom combate até o fim. Até quando assim Deus o desejar, e que possamos dizer com São Paulo: combati o bom combate, guardei a minha fé. E agora eu espero a coroa da vitória, que cada um de nós possamos fazer esse caminho, que você, eu, cada um de nós façamos este caminho espiritual, e nós vamos ver que a cada domingo desta quaresma, Deus vai falando ao nosso coração, Deus vai alimentando o nosso espírito e vai nos fortalecendo para que sejamos bons combatentes e não frágeis combatentes, que desistem já no primeiro momento de tentação, já se afasta. Nós veremos no próximo domingo, quando Jesus sobe ao monte, e ali ele tem as 3 grandes tentações. Quais são essas 3 grandes tentações? Venha domingo que você saberá quais são essas 3 grandes tentações. Tentações essas que cada um de nós também sofremos dia após dia, mas precisamos da força para resistirmos ao inimigo, aquele que quer destruir o espírito, porque a carne é frágil e precisamos alimentar o espírito para que a carne não venha fraquejar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.